Hoje nós vamos novamente apresentar um exercício no caso, criando uma história só sua, né? E eu vou explicar, né, a ideia que nós tivemos para esse exercício. A ideia é assim: pega uma situação inusitada, né, ou fora do normal, da sua rotina, que você tenha vivido ou que alguém comentou com você, né? Se você não tem nada que você acha legal, você fala, ah, mas o meu pai contou isso, a minha mãe contou isso, né? E transformar isso numa história, né? Um conto curtinho, né? Para desenvolver a sua criatividade, o seu próprio sentido de escrita, né? E por que a gente diz isso? Porque você tem que lembrar que, assim, não é porque uma situação inusitada ou fora do normal de uma rotina é interessante para você, que ela vai ser interessante para todo mundo, né? Então ela é aquela coisa de conversinha de bar, né? Os seus amigos rindo, não sei o quê, mas para ela valer como algo que vale ser escrito, você tem que estruturar, né? Ela tem que ser importante, você tem que manter a atenção do leitor, né? Pela página e meia, duas que vai ter, de repente, né? Então você pode colocar uma mensagem contextual ali no final, né? Uma moral da história, né? Afinal, se você for para pensar, até a piada ela é estruturada assim, né? Ela é estruturada de modo a chamar a atenção, manter a atenção até o final para a pessoa rir, né? Então, imaginando, né? O que a sua história, né? A sua situação nesse exercício tem que ter? Ela tem que ter a apresentação da situação, né? O detalhe inusitado, né? A descrição da situação e dos personagens. Então você tem que pensar, porque uma coisa é você falar com você pode até escrever ela em primeira pessoa, mas a ideia é você escrever ela em terceira pessoa, né? E considerar o personagem. Então o personagem, você vai falar, mas o personagem ele agia dessa maneira porque ele era né, estranho, ele fazia as coisas do jeito dele, né? Ele não gostava de ser normal. Então a gente vai trabalhando esse tipo de conceito, né? Você tem que ter a sua solução, né, dramática ou inusitada, né? De repente com um plot twist no meio da história, né? De novo, para deixar o leitor empolgado. Eu me recordo que eu mesmo, quando eu escrevia contos bem curtinhos, né, eu sempre falava, então, todo conto tem que ter um plot twist. Por quê? Porque tem que ser uma coisa que o leitor não pensa. Assim, eu falo, nossa, né, não tinha imaginado que era assim. Então a ideia do plot twist, de repente, é fazer assim. E um final com uma mensagem, ou de repente com um desfecho inusitado, né? Então, por exemplo, quando eu pensei, né, no exercício, eu falei, teve um dia, né, eu fui no mercado, então fiz a minha compra, né, estava no carro, não interessa a questão do mercado, não interessa a questão da compra, né, eu cheguei no meu carro, normalmente eu deixava o meu porta-malas, ele ficava cheio porque tinha umas coisas guardadas, eu sempre colocava as compras no banco de trás. Então o que eu fiz? Abri o carro, né, coloquei a minha mochila e a chave do carro no banco da frente e coloquei as compras no banco de trás. Eu fechei lá a porta do banco de trás e pensei comigo, vou pegar a chave. Falei, não, o carro está aberto. Né, e fiz aquele movimento para fechar a porta da frente. No que eu fiz, o carro trancou. Por quê? Porque quando a chave fica próximo do carro, ele tranca. Então, eu não tive nem tempo de fazer nada. Eu falei, você trancou o carro dentro do estacionamento do supermercado, ali num shopping. Aí você fica naquela, nossa, que chato, né? Liguei lá pro seguro, aí tem aquela situação inusitada de você ter que explicar pro seguro que você tá no terceiro andar, né, de um shopping. Aí a gente fala assim, de repente você contar uma coisa hilária, né? Aí eu não tinha, na verdade eu não me recordo se eu tinha, de repente eu tinha só algumas coisas que precisavam ir pra geladeira, né? Aí mas manda o cara rápido, né?
porque tem sorvete aqui no preso do carro. Então, é um tom que o leitor vai ler e fala, putz, o cara trancou o carro e tem sorvete. Tem que ter muito azar. Então você tem que ter esse ponto que você tem que pensar. Percebe como o exercício, você cria a situação e você vai criando uma situação interessante para o leitor ler. Aí o cara chegou, lógico, né, rapidinho, abriu o carro, eu agradeci, né? E aí pensei comigo. Então é aquela coisa da mensagem. Nunca fechar o carro, né, nunca fechar as portas sem estar com a chave na mão, né, porque ninguém usa mais a chave para trancar, né, sempre é aqueles automáticos, né. Então, essa é a ideia, né? A ideia é você pegar uma coisa que tem acontecido com você, né, com seus pais, com um amigo, né, separar em partes, né? Então, por exemplo, no caso dessa, saindo do mercado, abrindo o carro, colocando as compras, fechando a porta, né? O carro trancando, ligando para o seguro, né? Aí a história do sorvete, né? E o técnico e a moral. Então, determinar, né, na sua história todas as pequenas partes, né? E aí escrever. Por quê? Porque você está treinando a sua criatividade, a sua escrita, né? A capacidade que você tem de contar uma história pequena, né? Uma história curta que tenha começo, meio e fim, né? Que a gente fala assim, comece com contos, né? Então pode ser um conto mais longo, mas de repente um conto curto vai te ensinar a contar uma história sem exageros, né? Sem precisar de exagero. Aí você vai para o conto normal, aí você vai para a noveleta e você vai para o romance, né? Vai no desenvolvimento da sua escrita, né? Sempre pensando em exercícios como esse, né? A gente vai deixar até no primeiro comentário o exercício, né? Isso meio descrito para você pensar no exercício, né? E fazer e treinar, né? E é isso, acho que é uma coisa interessante, né? Não é um exercício que você pode fazer diversas vezes, né? Você pode, de repente você lembra, você está precisando falar, poxa, né, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, eu vou fazer um exercício desse. E evidentemente você depois pode usar ele, postar ele com uma curiosidade, colocar ele num livro entre uma coisa e outra, né? Você pode virar um livro, se você fizer um livro de contos, ele é um conto que de repente é interessante, né? E é aquela coisa, de repente você pode fazer ele, assim, aí já até dá uma melhorada, né? Um outro exercício. Por quê? Porque toda essa história que eu contei é uma história que acontece na nossa vida normal, né? É você mudar o gênero literário. Então como seria essa história, né? essa história dentro de uma fantasia, dentro de uma ficção científica, né? Dentro de alguns gêneros de policial, né? Quer dizer, então, evidentemente que o policial não vai mudar em relação àquela história que eu contei, mas de repente para a sua história isso poderia acontecer, né? Então pensa nisso, escreve de um gênero diferente, né? Escreve, ou escreve ela no nosso gênero para você treinar e depois pega e reescreve num gênero diferente, né? Para treinar. Então a ideia do exercício é exatamente você treinar a sua escrita, né? Para se tornar sempre um escritor melhor. E é isso, né? O exercício a gente está tentando sempre apresentar exercícios para melhorar, assim como a gente apresenta dicas, perguntas, né? Fala sobre eventos, para você ficar sabendo desse meio, né? Espero que você tenha gostado, né? Se você já conhecia alguma coisa parecida, comenta aqui, ou comenta se você tem uma situação que você pode virar uma história legal, né? Fala, eu tenho, achei muito legal, né? É sempre bom saber que a gente está ajudando, né? Deixa seu like, termina ajudando a gente muito, porque o YouTube repassa para mais pessoas, né? Então, repassa para o seu amigo escritor. Acho que
muito mais do que ser competidor, a gente tem que ser companheiro e fazer o mercado crescer, né? Ter mais escritores melhores, para que a gente não tenha aquele conceito que às vezes a gente tem. Eu mesmo, como estou no meio, acho que a Márcia também aqui da literação, já ouviu, né, que não leio autor nacional porque eles são todos ruins. Você fala, nossa, né? Então, para evitar esse preconceito, né, de um leitor que vai pegar livro importado só porque acha que o nacional é ruim, às vezes nunca nem leu o nacional, ou leu um e acha que todo mundo é igual, né? Segue a gente está no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, sempre postando, né? Se inscreve no nosso YouTube, a gente está sempre postando coisa, tem mais de 200 vídeos, né? Chegando. Ainda não. Não? Mas já está chegando. Logo, até o final do ano. Exatamente, já chega nos 200 vídeos, sempre com a ideia de ajudar você a se desenvolver, né? E até a próxima.